hoje tenham vindo de boa vontade, os que não puderam vir, que recebam nossas energias positivas. Eu vou ler um texto que fala sobre a ciência, um pouquinho da filosofia, um pouquinho das construções do mundo e as destruições em si. O título é Acima de Nós. Porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, Coríntios 1, capítulo 1, versículo 19. Aí ele faz o comentário. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhes traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criam. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao confronto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistema sobre sistema. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto, perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins inteligentes contrários aos que se propunham realizar. Em toda parte da história, vemos triunfares de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raças e políticas, economias, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Portanto, procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina ao coração. Porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade será confundida. Vamos elevar nosso pensamento, agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui hoje e que possamos bem ouvir, bem entender o que a Lisiane vai nos passar hoje. E que tenhamos uma ótima palestra, uma ótima aprendizagem, com o coração tranquilo, com a mente aberta para receber o que Jesus Cristo quer nos transmitir. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. O convite que eu faço hoje é nós refletirmos um pouquinho sobre uma das passagens do Cristo que seria um dos ensinamentos básicos do cristianismo, que ele nos fala sobre a caridade. E a reflexão é fazer o bem sem ostentação. Tem uma passagem do Cristo que diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então está lá no Evangelho de Mateus. Diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Então, além dessa passagem que está lá em Mateus, no Evangelho, um dos ensinamentos do Cristo no Sermão do Monte, dentre tantas outras mensagens, dentre tantos outros ensinamentos que o Cristo nos traz lá no Sermão do Monte, uma que ele nos fala é que ele nos faz uma referência que não se deve fazer as práticas externas apenas por obrigação, mas fazer por compaixão.
E Allan Kardec, na questão 888, lá no Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos da codificação quando ele faz uma pergunta assim: o que se deve pensar da esmola? E aí os espíritos benfeitores da codificação, eles dizem assim: ao pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, ele se embrutece. E aí eles seguem explicando então que uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na lei de justiça deve prover a vida do mais fraco, deve auxiliar aqueles mais fracos, sem que haja para estes humilhação. E aí, os espíritos da codificação vão dizer também que o que merece reprovação não é a esmola em si, mas é a maneira como habitualmente ela é dada. Então, um homem de bem, segundo eles, que compreende a caridade de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou, ele vai ao encontro dos necessitados, sem esperar que este venha pedir. São ensinamentos do Cristo dados lá naquela época, né, há 2000 anos, que muitas vezes a gente vai pensar que para a nossa realidade hoje, como assim? Não é bem assim que se deve agir, que se deve fazer. Mas tudo de acordo com o nosso tempo, né? É nós sabermos encontrar, sabermos enxergar aonde que nós podemos ser úteis, aonde que nós podemos fazer a caridade de alguma forma. Essa caridade que eu refiro não é somente a caridade material, mas também a caridade moral, dentro daquele contexto que se vive hoje. Então, aí complementa o Evangelho de Mateus dizendo assim: quando deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Estes já receberam a recompensa. Então, como eu falei antes, trazendo para nós hoje, né? Aqui ninguém tem uma trombeta para sair gritando nas ruas ou nos templos, seja em qualquer lugar que for. Mas, traduzindo para o nosso dia de hoje, acho que Jesus diria assim: quando derdes esmola, não façais selfies e fotos instagramáveis, né? Para que seja colocada nas redes sociais e você ser louvado pelos homens. Então, a gente tem que traduzir, né? Trazer para a nossa realidade de hoje. E o que Jesus quer dizer com isso? Esconde de você mesmo, da tua vaidade, do teu orgulho com essa exposição. A gente não deve esperar nada em troca. Falando de uma maneira assim, meramente ilustrativa, né? Só uma questão figurada. A nossa mão esquerda seria o lado do coração. A nossa mão direita seria o lado da razão, da justiça. Somente de forma ilustrativa, didática. Então, que o coração não precisa se envaidecer, né? Que o coração não se envaideça com aquilo que a mente, o raciocínio faz em prol do outro. E aí Mateus finaliza essa passagem dizendo assim: que as nossas ações fiquem no secreto e que o vosso Pai, que vê tudo no secreto, vos recompensará. Então é importante nós buscar, aqui na doutrina espírita, a doutrina espírita nos dá essa visão, ela nos traz uma visão de que reviver o Evangelho de Jesus em espírito e em verdade. O que significa isso? Na doutrina espírita, a gente veio entender que nós somos espíritos imortais, né? Nós não estamos aqui só nesta vida, nesse corpo, nessa encarnação. O nosso espírito é milenar, somos imortais. E nós somos os únicos seres da criação que nós trazemos conosco, além das leis físicas, das leis biológicas,
que rege todos os seres do universo, nós somos os únicos seres da criação que trazemos um outro código dentro de nós, que é o código moral, que é o código que Jesus veio nos exemplificar. E é porque nós temos dentro de nós esse código moral que nós temos, então, dentro de nós as leis de Deus. E aí Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde que está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem de uma forma muito breve, na vossa consciência. Então, quem não tem na vossa consciência o certo e o errado, né? O que é bom e o que é ruim. Está escrito na nossa consciência, as leis de Deus. Então, quando Jesus diz assim, não faça como os hipócritas nas sinagogas, ou ele diria para nós hoje, não façam fotos instagramáveis para postar nas redes sociais, o bem que se faz, ele nos fala dessa conduta do parecer mais do que o ser. Então, às vezes a gente parece bom, parece caridoso, né? Mas lá no fundo talvez os interesses sejam diferentes, sejam outros. E uma das leis de Deus é a lei de causa e efeito, que é a mesma lei lá da física, lei de ação e reação. Aquilo que a gente faz volta para nós. Ou em outras palavras, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é uma frase que todos nós já ouvimos. Estamos agora na época da colheita, né? Então, quem colheu quem plantou está colhendo, mas está colhendo aquilo que plantou. E é assim com todas as coisas da nossa vida. Então, Jesus nos ensina a sermos humildes. Nessa passagem aqui, ele vem nos ensinar a humildade. E lá no livro A Caminho da Luz, escrito por Chico Xavier, da psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, ele tem uma mensagem com o título A Manjedoura, no capítulo 12, A Vinda de Jesus, o livro A Caminho da Luz, para quem tiver interesse da leitura. Diz assim, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, Jesus, com a sua exemplificação divina, ele entrega ali o código da fraternidade e do amor a todos nós. Então, ele veio, entre aspas, inaugurar a era da humildade, segundo está escrito por Emmanuel. E ele diz ainda assim, lá no Evangelho de Mateus, tem uma passagem que diz assim, tendo Jesus descido ao monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Observando que leproso é uma palavra usada lá naquela época em que foi escrito o Evangelho. Hoje é um termo considerado pejorativo ou até discriminatório. Na verdade, a lepra, né, que era conhecida por esse nome, hoje se conhece como mal de Hansen ou a hanseníase, que é causada pelo bacilo de Hansen, que é uma doença infecciosa altamente causada por uma bactéria e que afeta nervos e a pele e é altamente destrutiva, uma doença muito grave. E naquela época era comum essa doença, né? Então, nessa parábola que fala sobre isso, Jesus diz assim a parábola, que Jesus estava no monte e ele desce do monte. E aí, Emmanuel usa essa parábola para se aproveitar dessa metáfora, porque Jesus se oportunizava de todas as oportunidades que ele tinha, ele usava como ensinamento. Tudo ele usava para transmitir alguma lição. Então, Emmanuel, ele diz que nessa parábola, ele usa que é uma metáfora. Ele diz assim, que quando a gente desce com dignidade até a altura da dor do outro, nós descemos sem perder a altura. Ou seja, ele quer dizer que Jesus ele não deixou de ser o mestre, de ser o guia,
mas ele se fez igual aos seus discípulos. Então, Jesus disse assim: o mesmo que eu faço, você também pode fazer. Então, Jesus desceu do monte, como diz na parábola, e aí o leproso disse assim: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Então, aquele indivíduo ali, ele reconhece que Jesus era o mestre e aquele homem era um simples aprendiz. E aí Jesus curou ele. Conta a parábola que Jesus curou. E aí Jesus disse assim para ele: abstente de falar disto a quem quer que seja. Ou seja, Jesus fez o milagre, né? Fez a caridade, fez o bem, mas que não precisava ficar ostentando. Então, o que seria fazer o bem sem ostentação? Kardec vai nos falar sobre isso nesse item do Evangelho. Ele fala numa superioridade moral, ou seja, que fazer o bem sem ostentar é renunciar à aprovação externa, à aprovação dos outros, é renunciar ao prazer de receber os elogios, de receber os aplausos, renunciar então à vaidade e o orgulho. É preciso ser humilde, e o humilde, ele sabe o seu valor e ele não precisa da aprovação externa, não precisa que os outros elogiem. Então é preciso que a gente tenha uma visão espiritual do nosso futuro, em detrimento assim dessa visão que nós temos, que é mais materialista, mais imediatista. Nós pensamos muito materialmente, nós pensamos muito no agora, né? No que eu posso ter de benefícios agora. Mas a gente tem que viver a vida material, vivendo no mundo material que a gente vive, vivendo as coisas do mundo, que nós precisamos viver as coisas do mundo, né? Mas a gente tem que tentar, na medida do possível, dar a importância às coisas materiais, a importância que realmente elas têm, nem mais, nem menos. É preciso as coisas materiais, vivemos no mundo material, mas que se dê a importância que elas merecem, e não mais, né? E dando também, então, espaço para que a gente possa dar valor às coisas do espírito, para que a gente possa valorizar mais as coisas do espírito e não só as coisas materiais. Porque as coisas do mundo, elas nunca vão nos alimentar a nossa alma, nunca vai saciar aquela nossa fome interna. Eu não sei se vocês, mas eu conheço pessoas que eu já ouvi dizerem assim: eu tenho um vazio interior, né? Eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho conforto, eu tenho tudo, as coisas materiais, está tudo ok, mas eu tenho um vazio interior, né? Um vazio dentro de mim que eu não sei o que é. Então, é aí que às vezes falta o entendimento que nós não somos só matéria, né? Que nós somos mais do que isso, nós somos espírito. Sendo espíritos, nós somos amor, nós nos alimentamos de amor, dos sentimentos, das virtudes. Então, ocultar o que a mão esquerda, ocultar o que a mão direita dá, ocultar o que a gente faz, significa não se envaidecer, não se achar nem credor, nem cobrar as coisas, não esperar o reconhecimento do outro. Tentar fazer o bem naturalmente. E aí Jesus diz que quem faz o bem ostentando já recebeu a sua recompensa. Então, Emmanuel tem uma passagem contada por Chico numa das suas obras, que Chico Xavier pede ao Emmanuel o que ele precisava ter, quais seriam as principais características que ele precisava ter para desempenhar bem as suas tarefas, para cumprir tudo aquilo que ele precisava cumprir. E aí Emmanuel falou para Chico que ele precisava só de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Desde que eu ouvi isso a primeira vez, eu achei muito interessante,
porque vejam a importância que Emmanuel dá a essa característica, a essa palavra disciplina. O quanto é importante na nossa vida em todos os aspectos. Daí ele diz assim, que a disciplina antecede a espontaneidade, ou seja, quando a gente busca a disciplina, nós vamos nos tornando cada vez mais espontâneos e tornando as atitudes de caridade e beneficência mais habituais em nós. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente vai nos disciplinando para praticar o bem, para praticar a caridade e nos esforçando para tentar fazer o bem, com o tempo se torna espontâneo. Então, é como, por exemplo, a gente ir fazer atividade física, né? As primeiras vezes é difícil, é muito sacrifício. Mas com o tempo, nós vamos criando o hábito. E aí esse hábito vai se tornando espontâneo. Então, a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Tendo a disciplina, você vai criar o hábito, que você começa a fazer aquilo espontaneamente, sem perceber, aquilo se torna internalizado, né? Então, praticar a caridade, ter as atitudes de caridade, de beneficência, essa é a dica de Emmanuel, a disciplina, para que se torne hábito na nossa vida. Lembrando que Jesus disse que a caridade é o amor em ação, né? E para Jesus a caridade, ela significa benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, o que é? Agir com bondade e desinteresse com as pessoas. Indulgência é o quê? Não procurar os defeitos, evitar a maledicência, né? E perdão das faltas, perdão das ofensas, tentar perdoar aqueles que de alguma forma nos magoam. E aí há quem faça o seguinte questionamento, então. Eu já me fiz essa pergunta. Quando a gente oculta, então, as boas obras, quando a gente não mostra aquelas coisas boas que a gente fez, a gente não estaria deixando de estimular as outras pessoas a também fazerem o bem, né? A também fazerem a caridade? E aí, que parece contraditório, porque Jesus disse assim, brilhe a vossa luz, né? Então, quando a gente quer que as obras sejam vistas pelos homens, seria brilhar a vossa luz, como disse Jesus. Mas aí vem uma explicação que diz assim, que nós temos que entender que quando Jesus diz brilhe a vossa luz, significa que são as obras que têm que brilhar, e não as pessoas. Então, é o bem que deve ser exaltado, deve ser comentado, as coisas boas. O trabalho é que deve aparecer, mas não o trabalhador. E aí faz uma comparação assim como uma árvore, que o trabalho, a obra, é a árvore, e o trabalhador é a raiz. Se a raiz aparecer mais do que a árvore, essa árvore vai sucumbir, vai cair, né? Então, brilhar a vossa luz é fazer brilhar, fazer aparecer a obra, mas não precisa o trabalhador se exaltar com isso. E na revista O Reformador, Emmanuel também, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, que eu comentei antes, ele tem uma mensagem que diz assim, louvor do silêncio. Diz assim, Jesus não se reportava somente à humildade quando pedia que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ele, o mestre, ele destacava também a prudência, a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida, em favor do êxito das nossas próprias tarefas. E aí Emmanuel segue dizendo assim, que a essência do bem, ela é única, mas o seu método de manifestação varia infinitamente. Então, que a gente guarde aquele ensinamento, que a mão direita deve trabalhar sem intromissão da mão esquerda. O silêncio, por soberana medida de equilíbrio, sementeira da felicidade, em nosso próprio benefício. Então, ele nos dá um alerta que o silêncio, agir
bondosamente, caridosamente, mas em silêncio, é uma semente que estamos plantando para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio benefício. E lá no livro Céu e Inferno tem uma passagem bem interessante. Kardec relata a história de vários espíritos que desencarnaram em condições medianas. Pessoas que viveram aqui na Terra mais ou menos com as nossas condições. E traz a mensagem de um espírito chamado Joseph Bré. Ele faleceu em 1840 e 22 anos depois, uma neta dele evocou a vinda dele numa mesa mediúnica na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, isso em 1862. E aí, atendendo ao pedido da neta, esse espírito se manifestou. E ela então faz a seguinte pergunta, ela pediu para ele se ele podia dar alguns pormenores que pudessem ser úteis para o nosso progresso aqui na Terra, que ele poderia dizer como que ele estava se sentindo no mundo espiritual. E aí, então, Joseph respondeu assim: sofro as consequências da minha falta de fé. Sofro não como poderias entender, mas pelo arrependimento de não ter empregado bem o meu tempo na Terra. E daí a neta dele ficou assim indignada, ficou perplexa com essa resposta e disse para ele: mas como assim? O Senhor viveu como um homem justo, um homem bom, sempre foi um homem honesto. Daí ele respondeu assim: sim, honesto diante do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Entre vocês na Terra, as pessoas são estimadas quando respeitam as leis do seu país, quando não fazem mal ao próximo, tornando-lhe um bem. As pessoas são estimadas quando respeitam as leis do seu país, quando não fazem mal ao próximo, tomando-lhe um bem. Mas toma sem escrúpulos sua honra, sua felicidade, desde que o Código Penal ou a opinião pública não possam atingir o culpado hipócrita. Grande erro, não é o suficiente para ser honesto diante de Deus, ter respeitado as leis dos homens. Antes é preciso não ter transgredido as leis divinas. E aí ele segue dizendo assim: o homem honesto diante de Deus é aquele que é ativo na vida, ativo para completar a tarefa material que lhe é imposta, ativo em boas obras, sem esquecer que é apenas um servidor do Cristo e que um dia terá que prestar contas. Um homem honesto diante de Deus é ativo em pregar o amor ao Senhor e ao próximo. É aquele que evita palavras maldosas que destrói a moral do outro. É aquele que tem o coração fechado à menor semente de orgulho, de inveja ou de ambição. O homem honesto diante de Deus, ele deve ser paciente e doce, perdoar sem grande esforço, sem ostentação. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. E aí, é uma reflexão muito grande, né? Ele disse assim: eis aí, minha filha, tudo que um homem honesto diante de Deus deve ser. E eu faltei com muitas dessas condições. Quando eu compreendi isto, eu sofri muito. Querida filha, diga a todos que reparem suas faltas com boas obras e a misericórdia divina se voltará a eles. Então veja que mensagem bonita, né? Um espírito que enquanto na Terra foi honesto, né? Era considerado um homem justo, um homem honesto, mas precisava além do que aquilo que as leis dos homens dizem como sendo honesto. Precisava que estivessem de acordo com as leis de Deus. E aí, para encerrar a nossa conversa, eu trago uma comparação feita que eu achei bem bonita, interessante, assim, é só uma questão ilustrativa, por um estudioso da doutrina espírita, Lacordaire Fayard. Ele conta uma história assim, que o trabalho no bem, principalmente o trabalho no movimento espírita, mas enfim, o trabalho no bem,
É como se fosse um trabalho de um garçom. Nós estamos numa festa, a festa não é nossa, a festa é do Cristo. Qual é que é a postura do garçom? Um garçom com a postura, ele fica assim, né? Imaginemos assim. Aqui nessa bandeja, ele carrega aquilo que o Cristo quer oferecer para os convidados, que é o Evangelho. Então, o garçom tem na bandeja o Evangelho de Jesus para servir. Mas ninguém desfruta tanto dessa festa como o garçom. Ele conhece detalhadamente cada mesa, o que passa, o que cada pessoa está necessitando. Mas o que ele tem, então, de especial, esse garçom? Ele vai ter o jeito de servir. É o jeito de servir que torna o garçom um servidor do Cristo. Lacordaire compara assim, que é preciso que ele coloque na bandeja a caridade moral e leve a bandeja na mão direita, oferecendo a todos os convidados da festa, escondendo a mão esquerda, sem ostentação. Então, que a gente possa ser o garçom nessa festa do Cristo, né? Que a gente possa oferecer aos nossos irmãos, aos convidados da festa, aquilo que Jesus veio nos ensinar, praticando o bem, praticando a caridade dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que chega até nós, né? Não é preciso sair por aí procurando fazer as coisas. Aquilo que chega até nós, no nosso dia a dia, a nossa volta, nas mínimas coisas. A gente pode ir espontaneamente tendo a disciplina de nos tornarmos mais caridosos. Então, eu convido todos agora para nós orarmos. Quiser fechar os olhos, concentrar, levar o pensamento a Deus, a Jesus, sentindo a tua amorosidade a nos envolver, Mestre Jesus, é que te agradecemos as reflexões da noite e os teus ensinamentos. Segue conosco, seja nossa luz, nosso guia, nosso amparo. E assim também te pedimos pelos irmãos mais necessitados, pelos que passam pela prova das dores físicas e da alma, pelos mais vulneráveis, desassistidos, desamparados do mundo. Pedimos por eles. Pedimos pelos nossos familiares que ficaram nos nossos lares, que por um motivo ou outro não puderam vir até aqui hoje, que eles possam receber essas luzes, essas bênçãos, essas boas energias do alto. Pedimos pelos irmãos que cometeram o engano do suicídio, que a falange de Maria os auxilie a se reencontrarem no caminho da luz. Certos da tua presença em nós, certos do teu amor por nós, é que te agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu convido a todos, então, para permanecer em silêncio, em oração.